Olá, essa videoaula diz respeito às configurações e gerenciamentos sobre o servidor Wins. Bem, como você sabe, o servidor Wins está relacionado com a resolução de nomes NetBIOS. Então, por padrão, os componentes do Wins, né, eles são considerados quais são os tipos, né? Então, você vai ter o servidor Wins, obviamente. Dentro desse servidor Wins, ele vai ter um banco de dados com as associações dos nomes, com os seus respectivos endereços IPs, né? Os clientes Wins, que vão estar fazendo as solicitações dos pedidos para essas resoluções de nomes NetBIOS, e os agentes proxy Wins, são já os agentes que eles vão ficar nas redes remotas. Então você vai ter que conseguir fazer uma interligação através desses agentes aí. Okay? Bem, comentando um pouco sobre a função do Wins, as funções, você vai ter lá o servidor de resolução de nomes NetBIOS, que tem por base diminuir a quantidade de broadcast e proporcionar a comunicação em ambientes roteados. Então aqui eu tenho o meu cliente, e meu cliente ele faz uma pergunta para o meu servidor Wins. Pergunta lá, quem é cliente 01? Aí o servidor Wins olha na base de dados dele e ele responde, o cliente 01 é o 92.168.0.123. E aí o programa, no caso eu coloquei aqui o programinha Ping, a aplicação Ping, como ele vai ele vai conseguir fazer essa resolução por conta do servidor Wins, aí ele consegue se comunicar através do endereço IP, ok? Caso o meu servidor Wins não tivesse na base de dados dele a resolução para o cliente 01, ele ia retornar o quê? Ele ia retornar uma resposta negativa. Ele fala, ó, na minha base de dados, esse nome não existe. Tá? É assim que ele retorna essa solicitação aí. Burst Handling, o que é isso daí? Burst Handling é o nome dado à resposta gerada por um servidor Wins nas situações em que vários clientes tentam se registrar seus nomes locais, seus nomes NetBIOS, ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, você tem uma rede, e essa rede lá tem, por exemplo, 300 máquinas, alguma coisa do tipo. Uma empresa de médio porte. Né? E aí, geralmente de manhã, onde todas as máquinas elas estão ligando, porque os funcionários vão chegando e vão ligando suas máquinas. Tá? E aí, nesse período aí, o período da manhã, por exemplo, onde você vai ter muitas solicitações dos clientes tentando registrar seus nomes no servidor Wins. E aí existe esse procedimento que é o Burst Handling, que ele determina quantas máquinas ele vai conseguir dar resposta para os clientes, conforme como que ele consegue manipular isso daí. Então, por padrão, quando você instala o Wins, o Burst Handling ele está setado para 500, então ele consegue dar 500 respostas para esses clientes aí que tentam se registrar ao mesmo tempo. Tá? O valor que eu consigo setar máximo é o valor de 5.000. Tá aqui. Bem, tipos de replicação. Quais são os tipos de replicação que a gente tem? Tem a replicação do tipo push, replicação pull, e a replicação onde acontece os dois ao mesmo tempo, pull e push. Tá? Bem, a replicação do tipo push, ela é utilizada para um link rápido. Ou seja, a partir do momento que eu tiver uma alteração na minha base de dados, no meu banco de dados do meu servidor Wins, eu já replico com o meu outro servidor Wins que está na minha rede. Tá? A replicação do tipo pull, ela é mais utilizada para um link devagar, pois eu vou determinar o horário que eu vou estar fazendo isso daí, por exemplo, de madrugada, onde a minha rede ali quase nem é utilizada, né? Dependendo aí do funcionamento da empresa. Então, eu determino lá, por exemplo, 3 da manhã, aí que você vai replicar e vai fazer as alterações. Ou então eu posso fazer a replicação pull e push, que é configurada por padrão. O que vai acontecer? Ela é aplicada a condição que vai acontecer primeiro. Então, se der o meu horário lá, 3 da manhã, para ele atualizar, ele vai atualizar. Ah, não, em qualquer horário lá teve uma alteração na base de dados. Aí ele vai lá e replica. Então, é a alteração que acontecer primeiro. Tá ok? Compactação de banco de dados Wins. Como é que funciona isso daí? Funciona o seguinte, por exemplo, o espaço ocupado por clientes inativos do banco de dados Wins
não pode ser recuperado pelo servidor Windows de modo automático. Por isso, deve ser restaurado por meio da compactação. Na verdade, essa compactação aqui é como se fosse uma desfragmentação, só que do meu arquivo Windows, né? Conforme meus clientes, eles registram seus nomes, porém esses clientes aí, eles não renovam os nomes, e aí vai ficar um espaço ali daquele cliente que está inativo no meu arquivo, né? Então, como é que eu faço isso daí? Eu preciso dar uma compactada, ou seja, eu preciso remover aquele espaço daquele nome do que o cliente não conseguiu renovar, por algum motivo, seja ele qual for, ok? Então, onde fica a minha base de dados do meu arquivo Windows, do meu servidor Windows? Ele fica lá nesse caminho aqui, %systemroot, sys132, /wins.mbd, tá ok? O meu utilitário para estar fazendo a compactação é o jetpack.exe, ele se localiza lá na pasta 32, ok? E aqui eu coloquei um caminhozinho, né? Um caminho não, né? Na verdade um comando que a gente dá para estar compactando. Então digito lá jetpack, né? E aí aplico, né, o caminho onde ele vai estar. Então aplico o caminho da base de dados e coloco aqui, por exemplo, o nome do arquivo, teste.lmbd. O que vai fazer esse teste aqui? Esse teste vai ser um arquivo que ele vai precisar fazer a compactação, um arquivo temporário. Então ele joga a compactação aqui e depois retorna o arquivo compactado para o Windows. Tá ok? Bem, minhas recomendações. Na hora que você for fazer a compactação de banco de dados Windows, de preferência pare, né, o serviço Windows. Tá ok? Você deu um stop ali no serviço Windows. Então, de preferência, isso deve ter que ser realizado fora do horário do expediente, né? E a Microsoft recomenda a gente compactar após 40 megas do arquivo Windows. Bem, períodos de renovação. Aqui que eu queria comentar sobre isso daí. Por exemplo, se a máquina ela não renovar até 6 dias, né? Que é o que ele está falando aqui, né, que é o tempo para ele fazer a renovação, o que vai acontecer? A máquina ela vai para o purgatório. Assim, ela tem mais 4 dias para se renovar. Caso a máquina não se renove, ela nesses 10 dias aqui, que eu estou somando aqui 6 mais 4, então eu vou aqui para um outro período, que é o Extinction Timeout, né? Ou seja, ela vai ser extinta da base de dados Windows, e aí ela vai estar liberando o nome NetBIOS, tá ok? Esse período aqui, né, ele é o quê? Ele na verdade, é um intervalo de marcação do registro que ele vai ser marcado como extinto e a sua marcação como removido, né? Ou seja, o que acontece? Você vai ter 6 dias para a máquina se renovar. Não renovou, ela vai para o purgatório. Ou seja, ela tem mais 4 dias para se renovar. Se nesses 10 dias aqui ela não se renovar, então ela vai para o Extinction Timeout. Ou seja, ele vai ter um período de 6 dias para o servidor lá, ele realmente deletar e remover o nome. Tá ok? Ou seja, entrando aqui nesse período aqui, o nome NetBIOS já foi liberado, porém ele não foi removido. É essa a diferença. Certo? Ele faz uma verificação da base de dados a cada 24 horas, tá? Existe o processo chamado Scanverging. O que é esse processo? Ele apaga todos os registros que eles vão estar no timeout, que é o Extinction Interval, ok? Um processo interessante também, um processo fácil, é o processo de backup e o processo de restore da minha base de dados Windows. Tá? Então, existe uma opção ali que você coloca lá para ele fazer o backup, fazer o restore, bem tranquilo. Tá ok? Bem, com isso eu encerro essa apresentação e gostaria que quem estiver me assistindo entre no meu site, que eu tenho a continuação agora da parte prática.